26. Quero ler do 16 ao 25 e ler também o versículo 32. E hoje nós vamos falar sobre tempo de vitória. Você pode repetir comigo? Diga tempo de vitória. Eita, vou dar mais uma chance porque só 3 falaram. Diga assim: tempo de vitória. Aleluia. Amém, igreja? A igreja é viva. Amém, amados? Meu Deus. Tempo de vitória. Será que tem um tempo de vitória para a sua vida? Tem tempo de vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Não sei em que situação você se encontra, mas eu sei que o Deus desta vitória está aqui nessa noite para te abençoar. Receba a palavra de Deus, não se distraia, né? Eu vou ser objetivo, né? Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 26, 12 em diante diz assim: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Rehobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo convocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Versículo 32 diz: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Amém, amados? Achamos água. Foi o que os servos de Isaque trouxeram essa notícia para ele. Diga comigo assim: diga, tempo de vitória está chegando. Você crê nisso? Então dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Irmãos, Isaque estava em uma terra que havia muita fome, e diante disso Isaque foi morar
debaixo da orientação de Deus, da direção de Deus, na terra dos filisteus. E Isaac começa a trabalhar naquela terra. Isaac começa a desenvolver, né, o que tinha aprendido, começa a empreender naquela terra, começa a semear, né, começa a trabalhar. E a Bíblia diz aqui que Deus abençoou Isaac. Quero te dizer nessa noite que você é um escolhido por Deus para ser abençoado nessa terra. Aleluia! Você foi chamado por Deus para ser abençoado. Nunca aceite nada diferente disso. Diga: eu sou abençoado onde você estiver, onde você chegar. Não aceite alguém dizer outra coisa de você. Eu já sou abençoado. Eu tenho a minha convicção de que eu sou filho de Deus. Eu tenho a minha convicção de que Deus está comigo. Eu tenho a minha convicção de que Deus está dando direção para a minha vida. E eu tenho convicção de que Deus está dando direção para a tua vida. Deus não deixa os seus filhos de qualquer jeito. Então Deus dá uma direção para Isaac. Isaac chega nessa terra. Isaac começa a trabalhar. Isaac começa a prosperar porque Deus estava abençoando ele. E abençoou de uma forma tão poderosa que os filisteus começaram a ter inveja dele. Sabe, irmãos, quando Deus está nos abençoando, as pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente às vezes. Quando Deus já começa a prosperar e começa a prosperar a nossa vida material, nós nos tornamos mais felizes, mais alegres, sempre aparece aquele olhar de inveja. E quando isso aparecer na sua vida, ore abençoando essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas, porque a bênção do Senhor está na tua vida. Amém, amados? Olha, às vezes tem gente que não suporta ver você crescendo, não suporta ver a sua empresa crescendo, não suporta ver você comprando coisas, não suporta ver você prosperando na área que você está empreendendo. Às vezes as pessoas olham e têm inveja. Foi o que aconteceu aqui. Tiveram inveja. Isaac chegou lá sem nada, ninguém falou nada, ninguém olhava para ele. Com certeza, mais um coitado que vai morar ali, que não tem nem onde morar, não tem nem terra. Mas quando ele começa a prosperar, as pessoas começam a se incomodar. O que está acontecendo? Eu não tenho tradição aqui na nossa cidade, quando a pessoa começa a melhorar de vida, alguns dizem: está mexendo com droga, está traficando. As pessoas que não têm Deus, você pode dizer: mas tem gente na igreja que não tem Deus. Se tiver gente na igreja com inveja, está faltando Deus na vida. Porque nós temos que nos alegrar com a prosperidade dos nossos irmãos. Amém. Meu irmão, alguém chega para mim e diz que comprou um carro novo, eu me alegro. Eu só falta falar em línguas. Melhorou, aumentou o salário, teve uma promoção, uma porta maior. Glória a Deus, eu me alegro. Eu me alegro com a prosperidade dos meus irmãos. Glória a Deus. Mas os filisteus não eram irmãos de Isaac, né? E eles tinham inveja, né? E eu tirei algumas lições aqui desse texto para compartilhar com vocês nessa noite. Algumas realidades que aconteceram aqui e que podem acontecer na nossa vida também. E a primeira realidade que eu vejo aqui é que Deus nos mostra aqui é que Isaac, ele obedeceu. Diga: obedecer. Isaac obedeceu, e diante da sua obediência ele prosperou. Quem obedece prospera. Amém, queridos? Se você tiver uma vida de obediência a Deus, meu irmão, você vai prosperar. Não tem como não prosperar. O inimigo pode se levantar, o diabo pode se levantar, o diabo pode levantar pessoas contra você, mas a sua obediência é a Deus. E como a sua obediência é a Deus, Ele vai te abençoar. O texto diz que Deus abençoou Isaac.
Diga: Deus abençoa a minha vida. É Deus quem abençoa a nossa vida. E o diabo, ele sempre vai usar alguém para tentar tirar a nossa paz, como investiu contra a vida de Isaac. Ele sempre vai tentar usar alguém, mas nada vai impedir que a bênção do Senhor aumente na nossa vida, se nós estivermos em obediência. Então obedeça a Deus. Isaac obedeceu ao Senhor, ele aprendeu com o seu pai Abraão. Ele teve experiência com o seu pai, quando o seu pai, Deus pediu para sacrificar o próprio Isaac, e Isaac foi levado lá, e eu creio que ele sabia do que ia acontecer ali, quando ele pergunta, né, cadê o cordeiro? Está aí a lenha, está aí o fogo, mas e o cordeiro? E o pai teve que abrir o jogo ali para ele, então ele teve experiência da obediência do seu pai. Ele é obediente. Irmãos, obedeça a palavra do Senhor, obedeça as orientações que o Senhor te dá. Sabe, quando você lê a Bíblia, você aprende ali princípios para a sua vida, aplique isso na sua vida, você vai ver mudanças tremendas. Obedecer ao Senhor em todas as áreas, obedecer como pai, ser um bom pai, obedecer como esposa, obedecer como filho, ser um bom filho. Obedecer, irmãos, a obediência atrai a prosperidade. Deixa o diabo doido, porque ele não pode intervir em nada, porque a bênção do Senhor se estabelece onde há obediência. Obedeça a Deus. Isaac, ele obedeceu ao Senhor. Debaixo dessa obediência, o texto diz que o Senhor o abençoava. Não importava onde ele ia, Deus o abençoava. Não importa onde você está, não importa o que você faz. O que você faz, se for pequeno, Deus vai te abençoar. Se for grande, Deus vai te abençoar. O importante é a bênção do Senhor estabelecida na nossa vida e na nossa casa. Amém, irmãos? E não tem como não ser abençoado se você for obediente. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a direção do Espírito Santo, obedeça a orientação divina na sua vida. Quando você lê a palavra do Senhor, tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Todas. O que você imaginar tem orientação. Deus te orienta. Deus te ensina. Deus te ensina você a organizar a sua casa. Deus te ensina você a organizar suas finanças. Deus te ensina a você organizar a sua vida espiritual. Deus te ensina até a como você tratar com os inimigos. Deus te ensina tudo. Deus te ensina tudo. Porque Ele quer que você seja abençoado. E a obediência, ela opera quando nós obedecemos. A obediência, a prosperidade, ela flui quando nós obedecemos. Se você obedecer ao Senhor, vai fluir uma prosperidade sobrenatural na sua vida. Pode acreditar nisso. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. A segunda realidade que eu observo nesse texto aqui, lá no versículo 18, né, é que Deus nos mostra aqui, é que nas nossas vidas existem entulhos, e que muitas vezes esses entulhos, eles têm impedido as nossas vitórias. Observe que os poços que Isaac abria, que nós vemos que eles eram entulhados. Ou ele tinha um entulho, que tinha um poço entulhado, ele teve que tirar os entulhos. O que significa esses entulhos? O que significa esses entulhos, irmãos? Entulhos é uma figura aqui de pecados. Entulho é lixo. Entulho é o que não presta. O entulho aqui
entupir as fontes de água. Sabe, o pecado, irmãos, impede da fonte que é Deus, de Deus jorrar na nossa vida. O pecado, ele impede de nós sermos aquilo que nós nascemos para ser. Deus te criou para ser uma bênção. Deus te criou para você prosperar. Mas você é impedido disso quando você vive uma vida de pecado. Você não tem paz, você não tem alegria. Por quê? Porque o pecado está sendo um entulho, impedindo de você ser abençoado por Deus. Impedindo de você ser abençoado por Deus. Impedindo de você prosperar na essência da palavra prosperidade. Prosperidade significa felicidade, amém, amados? Felicidade. Então, você nunca será feliz se o pecado estiver na tua vida, se os entulhos estiverem nos teus poços. Os teus poços nunca darão água, porque está com entulho, e o entulho entope, o entulho impede. Pecados, irmãos, e às vezes são simples pecados que vão se amontoando na nossa vida, né, que são os entulhos. E às vezes são pecados que a gente acha assim, é pecadinho. Mas eu quero dizer que não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Amém? Né? Por exemplo, mentira é um pecado. Ah, mas é uma mentirinha de nada. É mentira, irmãos. Quem é o pai da mentira, igreja? Quem é o pai da mentira? Quando eu minto, eu estou fazendo a vontade de quem? Do diabo. Então, não minta. Não minta. Fale a verdade sempre. A verdade, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Amém, irmãos? E quando você tem filho, e o menino tem que estar dizendo, diz que eu não estou, irmão, isso é um pecado terrível. Isso aí é mais do que a mentira, porque você está dando um mau exemplo do seu filho. Diz que eu não estou. Amém, irmãos? Né? Mentira, né? O nosso ego, alimentar o nosso ego. Irmãos, somos todos filhos de Deus, amém? Amém? Seja o que você é em Deus, mas não massageie o seu ego para você se tornar orgulhoso, soberbo, né? Uma pessoa medíocre, orgulhoso, soberbo. Não alimente inimizade na sua vida, seja amigo de todo mundo. Tem pessoas que alimentam inimizades, tem pessoas que nem conhecem. Não fui com a cara daquele camarada, daquela pessoa, não fui com a cara dela. O meu espírito não se uniu com ela, nem ouvi com a pessoa, nem ouvi. Às vezes só chegou no meio ali que ela estava. Irmão, nós somos crentes, nós temos o Espírito de Deus. Nós temos Deus na nossa vida. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Amém, queridos? Então precisamos, né, nós não podemos alimentar a inimizade, a tristeza. Né? A tristeza, não alimente a tristeza, irmão. Deus te chama para você ser alegre. Então, se você me ver triste alguma vez, venha logo passar uma cosquinha na minha costela. Não me deixe triste. Amém, amados? Ociosidade, não seja ocioso. Sabe, há um ditado popular que diz: mente vazia é o que, igreja? Oficina do diabo. Isso é um ditado que tem que não deixa de ser uma verdade. A ociosidade, a omissão. Você se omitir. Você vendo uma coisa errada, você se omitir. Irmãos, nós somos de Deus. Nós não podemos ficar em cima do muro em nada. Ou não é. É sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Amém, queridos? Está chegando aí a época da eleição. Tem gente que se compromete com 5 candidatos, vai votar nos 5. Chega lá na casa, tem um cara sentindo um aqui, outro está em cima da TV.
Meu Deus do céu. Diga sim para quem vai votar, diga não para quem não vai votar, acabou a conversa. Amém, amados? Nós não podemos, são entulhos na nossa vida. Nós precisamos tirar os entulhos, como o Isaac tirou aqui, irmãos. Começou a retirar o entulho de um poço aqui, dentro do poço, e achou água viva. Quando nós tiramos os entulhos, meu irmão, a água viva vai jorrar dentro de nós. Água viva, poder de Deus, Espírito de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Deus vai se manifestar através de nós. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia, aleluia. É interessante, irmãos. É interessante aqui, sabe que o inimigo, ele contendeu com Isaac, ele cedeu aquele poço, e ele cedeu aquele poço ao filisteus. Ele vai lá, o cara vem, briga, ele cede. Abre outro, vem, briga, ele cede. Ele não vai querer inimizade, não. Ele não vai puxando a espada, não. Né? Se fosse um de nós, ele não é meu, abrir o poço, ninguém vai mexer nele. Ele saía, ele está com Deus. Deus quiser matar, eu mate. Aí é Deus. Eu não vou matar ninguém, não. Não vou espraguejar ninguém, não. Nós não precisamos disso, porque nós temos Deus. Ele ia novamente abrir outro poço, e a Bíblia diz: o Senhor o abençoava. Abriu o poço, o Senhor o abençoou. Veio o ladrão, roubou, o Senhor continuou abençoando Isaac. Não vai abrir o poço em outro lugar. A unção estava nele. A unção está na sua vida. Você está selado já pelo Espírito Santo de Deus. Você está selado. Deus te vê como um abençoado. Eu vou te abençoar. Vai alguém roubar? Deixa o ladrão ir para o inferno na sua vida. Você não. Você é de Deus. Você vai continuar a sua jornada e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Porque Deus decidiu nos abençoar. Deus decidiu nos abençoar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Terceira realidade que eu vejo aqui nesse texto, que Deus nos mostra, é que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Sabe, irmãos, quando nós temos um objetivo, nós devemos perseverar. Perseverar até vermos a nossa vitória. Perseverar. Você precisa ser perseverante. Olha, Isaac aqui, ele perseverou até ver um poço de águas vivas para o seu gado, para os seus homens, para a sua plantação. Ele começou, ele cavava poços, os inimigos entulhavam, cavava outros, os inimigos entulhavam, cavava outro, viu os inimigos, e ele continuava. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Amém? Você não pode desistir. Tem gente que no primeiro problema diz: Deus não está nesse negócio. Deus não está. Isso não é de Deus. Não deu certo a primeira vez. Se é algo que foi colocado no seu coração para você iniciar, será que não foi Deus que te deu essa ideia? Será que não foi Deus que te iluminou nisso? Aí na primeira dificuldade você desiste. Olha, irmãos, quem desiste só perde. Mas quem persevera, vence. Amém? Olha, eu dava assistência numa drogaria ali na Galeria Meta. Galeria do Estado de José de Meta. E o dono de lá compartilhou a experiência que ele teve com esse empreendimento. Uma drogaria bem surtida. E ele falou para nós, falou para mim, o técnico que estava comigo, nós conversando e falando sobre negócio, como ele conversou ali, e ele tinha uma distribuidora de medicamentos e abriu essa drogaria lá. Ele disse: rapaz, vou dizer uma coisa para vocês, eu fui perseverante aqui.
Aqui estava sempre sendo sustentado pela distribuidora. A conta não fechava. E eu aguentei um ano. Digo, vou aguentar mais um pouco. Fui aguentando. Aí estava 1 ano e 9 meses, 1 ano e 11 meses descompletado. Ele disse, quando eu completar 2 anos, eu vou ter que fechar isso aqui, não está dando. 2 anos no prejuízo, não fechava. Um mês melhor que dava, ele empatava, mas não estava dando certo. Mas ele perseverou. Aí, irmãos, no mês que completou 2 anos, ele teve lucro. Vou continuar. Glória a Deus. Foi e continuou. Irmãos, por questão ética, eu não posso dizer quanto ele arrecadava. Eu sabia que eu dava assistência. Mas eu falo para vocês que, na época, muitos anos atrás, era quase 200 mil reais. Glória a Deus. Que dava no mês. Ele perseverou. E na sua perseverança, ele teve vitória. Glória a Deus. Deus vai te dar vitória quando você persevera. Deus vai te prosperar, meu irmão, se você persevera. Deus honra quem persevera. Glória a Deus. Seja perseverante. Seja perseverante. Sabe, você faz alguma coisa, você está vendo resultado, coloca na mão de Deus, meu irmão. Creia, porque a coisa vai melhorar. Persevere. Continue. Continue. Amém, amados? Olha, várias vezes eu já fui lá na nossa igreja, lá no Caquetá, eu já fui assim, vou fechar. O negócio está muito devagar. Já fui várias vezes para fechar. Meu irmão, Deus abençoou o Caquetá. As células estão se multiplicando lá no Caquetá. Glória a Deus. A arrecadação de lá das nossas igrejas que está melhor, é o Caquetá. Glória a Deus. Proporcionalmente, é uma igreja que arrecada bem, se sustenta. Já tem um projeto até para a gente construir um templo novo lá no Caquetá. Olha, irmão, quando a gente persevera, Deus honra, Deus abençoa. Então continue, não desista. Deus não se agrada naquele que volta atrás. Em Hebreus está escrito isso. Deus não se agrada naquele que desiste. Porque desistência é sinal de fraqueza. E Deus te chamou para ser forte. Deus, ele te fortalece. Deus, ele está contigo. Amém, amados? Olha o que Deus diz aqui nesse texto, irmãos. Olha, Deus diz aqui no versículo 24: na mesma noite o Senhor me apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Quando ele diz não tenha medo, você pensa que não passou assim na cabeça de Isaac desistir? Claro que passou. Nada estava dando certo, mas ele continuou. E Deus se agradou tanto que Deus se manifestou aqui e Deus falou com ele: olha, não tenha medo, porque eu estou com você e eu abençoarei e multiplicarei. Isaac já era abençoado no início do texto, mas Deus está dizendo que vai abençoar mais. É assim que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Deus te abençoou, mas Deus vai te abençoar mais e mais, porque o nosso Deus é o Deus da bênção. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele nos abençoa e quer nos abençoar mais. Amém, amados? Eu declaro essa prosperidade que se manifestou em Isaac aqui na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu conheço uma denominação grande no Brasil, e tinha um camarada lá, para ser pastor, passa por uma banca de teologia, uma coisa mais muito sofisticada, né? Todo um processo. E todas as convenções estava tendo, aí esse irmão, ele terminou o curso de teologia, né? E foi apresentado pelo pastor dele, era um cristão exemplar, mas quando ele chegava lá, ele não passava. Foi o primeiro ano. Segundo ano foi lá, não passou. Na entrevista ficou. Achava que o conhecimento dele não estava muito bom. Terceiro ano, ficou. No quarto ano ele foi, ficou novamente. No quinto ano, ele chegou lá,
Ele fez lá a entrevista e ele, o conselho reuniu a parte, rapaz, ele ainda não tem condições não, mas vamos passar ele já está no 5º ano, vindo todo ano para a convenção, vamos dar oportunidade para ele, deixa passar, ele passou, se tornou um pastor tão bem sucedido, Glória a Deus. ele se tornou presidente dessa convenção nacional. Irmãos, isso é tremendo. Deus honra aquele que persevera. Olha, eu estava ministrando uma igreja, né, e ministrando sobre o batismo com o Espírito Santo, e convidei os irmãos a serem batizados, quem não era batizado, né, ministrar o batismo, e vieram e fizemos a fila e ministrava, um garoto, um rapaz, recebia oração e ele voltava em outra fila, lá estava ele no meio do outro, e várias vezes, no final, meu irmão, ele foi batizado no Espírito Santo. Deus honrou a perseverança daquele rapaz, porque ele veio, ele sentiu, ele perseverou. Eu não conheço, irmão, nenhuma pessoa que foi perseverante nos seus projetos, nas suas ideias, nos seus desejos, para não ser bem sucedido. Eu não conheço. Todos são bem sucedidos. Amém? Persevere, que Deus vai te honrar. Aleluia. Quarto, para a gente encerrar, irmãos, quarta realidade que nós vemos aqui é o seguinte, não é para encerrar, não, tem. Quarta realidade que Deus nos mostra é que precisamos abrir os nossos poços com propósito. Diga propósito. O propósito de Isaac era conseguir água, porque água era o que tinha de mais valor naquela época. Amém? Sem água as pessoas morriam de sede. Sem água os animais morriam de sede. Sem água as plantações não vigavam. Então tinha que ter água. Amém? Então o propósito dele era cavar poços e conseguir água. A pergunta que eu te faço nessa noite é o seguinte: qual é o teu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito diante de Deus? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos, né? Da semana passada? Quais são os teus planos para o teu futuro? Olha, irmãos, vou te dar uma chave nessa noite. Quando você tem uma ideia, quando você tem um sonho, quando você de repente aparece um projeto que você quer colocar em prática, há sempre aquela questão, né? Será que é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Eu vou te dar uma chave aqui, com 3 perguntas. Você sabe se é de Deus ou não. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Por exemplo, eu quero abrir uma empresa, quero abrir um negócio, né? Mas eu quero saber como é que eu sei que esse negócio é de Deus, para eu iniciar e perseverar nisso. Primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: isso é para a glória de Deus? O que eu vou fazer vai glorificar o Senhor? O que eu vou desenvolver, essa ideia que eu estou tendo, essa ideia, ela fere os princípios de Deus? Se é para a glória de Deus, primeiro ponto já passou. Segunda pergunta que eu tenho que fazer, né? Esse propósito, esse projeto, ele vai abençoar a minha vida? Vai abençoar a minha vida? Não vai atrapalhar a minha vida? Vai atrapalhar a minha vida com Deus? Vai atrapalhar a minha vida com a minha família? Vai tirar a minha paz? Esse negócio vai me edificar? Vai me fazer bem? Glória a Deus. Primeiro, qual é? Isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O segundo é o quê? Esse projeto Me faz bem. E o terceiro, vai beneficiar as pessoas que estão ao meu redor?
não vai prejudicar ninguém, vai abençoar as pessoas que estão vendo, porque Deus tem sempre um objetivo coletivo, amém? Deus não te abençoa sem um propósito coletivo. Deus abençoou Isaac, mas Isaac tinha muitas pessoas, tinha muitos animais. Isaac se tornou uma grande nação. Deus abençoava ele, automaticamente ele era um canal de bênção para as pessoas. Amém, amados? Amém, queridos? Pegou a chave aí? Se essas 3 respostas forem sim, meu irmão, pode fazer, pode ir à frente, pode perseverar, porque você vai ver. Você vai ver a prosperidade do Senhor. Amém? Você vai ver. Olha, tudo é para a glória de Deus. Segundo, vai fazer você crescer, é para a sua edificação também. Terceiro, vai abençoar as pessoas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Se essas 3 perguntas forem sim, meu irmão, vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente, porque Deus é bom. Amém? E a quinta, para a gente encerrar, a quinta realidade que Deus nos mostra aqui, é que Isaac, ele era um homem de oração. Diga oração. E eu vou perguntar para você, você não precisa me dizer. Como é que está a sua vida de oração? Irmãos, oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Tudo o que nós fazemos, nós temos que apresentar ao Senhor. Quando nós oramos, Deus nos abençoa. Quando nós oramos, Deus nos prospera. Quando nós oramos, Deus nos livra. Você acha que quem foi que livrou Isaac dos filisteus? Os filisteus não poderiam ter matado Isaac e ficar com tudo que ele tinha? O homem era rico. A mensagem diz que ele se tornou poderoso. Eles podiam matar ele, ficava com a mulher dele, ficava com os escravos, ficava com tudo. Quem foi que protegeu Isaac? Deus. Quem é que vai te proteger dos inimigos? Deus. Mas você acha que Isaac morava? Senhor, me livra dos meus inimigos. Isaac era um homem de oração. Olha, irmão, dos 3, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac era o que mais orava. A Bíblia diz que ele orou 25 anos pela sua esposa. Sua esposa tinha um defeito. Qual era o defeito? Estéril, não tinha filhos. E não ter filhos era considerado o que na época? Uma maldição. Era uma vergonha. Era uma maldição. Eles achavam que a mulher era maldita, porque Deus havia fechado a sua madre e não ia dar sequência, né, à sua descendência. Mas Isaac nunca pensou. Isaac poderia ter largado, ou ter arrumado outras mulheres, né? Então, para alguns, diante do problema, uma solução é a fuga. Mas Isaac não fugiu. E não fuja dos seus problemas. Enfrente-os em oração. Apresente ao Senhor a causa, porque Deus é poderoso. Isaac apresentou diante de Deus a sua mulher. Tem gente que a mulher tem um defeito, ele quer mandar embora, quer divórcio. Ainda se acha que tem razão, quer abandonar o barco, né? Tem mulher que o marido tem defeito, quer mandar o povo embora também. Quer mandar embora. Não muda. Você está orando pouco, porque quando você ora a coisa muda. Se você orar, Deus muda. Isaac orou 25 anos. Deus mudou. Deus abençoou a madre de Rebeca. Amém, irmãos? Deus, Isaac orava. Ele orava para Deus abençoar, para abrir os poços, cavar os poços e descer água. Isaac orava. Irmãos, tenha uma vida de oração, em nome de Jesus.
Sabe, as estatísticas dizem que menos de 20% do povo de Deus. E essa estatística foi para a liderança, hein? Foi para a liderança. Mas vamos usar ela aqui. Menos de 20% tem vida de oração. Oram 10, 20 minutos por dia. Irmãos, tem uma vida de oração. Porque quando você ora, Deus responde. Quando você apresenta algo ao Senhor, Deus responde. Nem que seja negativo, mas Deus responde. Amém? Nem tudo que a gente pede, Deus vai dar. Amém. Amém, queridos? Amém. Mas quando ele disser não, você não vai mais, você já sai, tira aquilo da tua vida, acabou. Mas se você não orar, por que você vai ser conduzido? Qual será o teu destino? Você tem um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que responde a oração do justo, e você não ora, você não apresenta a sua vida, você não apresenta os seus negócios, você não apresenta a sua família, você não apresenta os seus projetos. Quando nós oramos, irmãos, Deus nos abençoa. Sabe, às vezes quando nós oramos, vem a luz de Deus, sabe? Olha, eu era programador de computador, mas às vezes eu estava com um problema que não tinha solução. Márcia é minha testemunha, mas não está aqui. Aí eu ia dormir e orava, Deus me deu uma solução para aquele problema. Não estou achando, né? Botava uma fórmula, um cálculo, né? Eu não conseguia. Aí eu ia dormir. Você acredita que às vezes eu dormindo, já quando eu pulava da cama, vinha a solução. Glória a Deus. Eu pulava da cama, encontrei, Márcia! Da cama assim. Encontrei a solução. Corria lá no computador, fazia a linha de programação, estava resolvido o problema. Como é bom a gente olhar. Sabe, irmãos, olha, eu trabalhava no Senai, eu coordenava a área de informática. E o Senai tinha a sua contabilidade, era consolidada a nível nacional. E eles mandavam, né, o programa da consolidação. E não funcionou no Brasil todo, tinha um prazo. Irmãos, vieram os técnicos do Senai aqui, do Rio de Janeiro, e não deu certo. Aí eu pedi licença. A linguagem de programação era uma que eu nunca havia estudado, mas a lógica é a mesma. A lógica de programação é a mesma. A linguagem, os comandos são diferentes. Mas eu vi os modelos lá e comecei a mexer. Aí mexi o dia todinho. E ele junto lá, a gente tentava. Irmãos, eu consegui resolver o problema. Agora me pergunta qual foi a solução que eu tive. Nem eu mais sei, eu mexi tanto, foi tanta mexida e deu certo. E o primeiro do Brasil a dar certo foi o daqui. E daqui nós mandamos para todo o Brasil. E sabe o que eu ganhei com isso? Ganhei uma viagem para o Rio de Janeiro. Fiquei uma semana lá. Todos os dias ia almoçar comigo um executivo do Senado. Todos os dias. Eu era bonitão lá. Mas foi Deus, irmãos. Eu orei, Deus me mostra, me diz onde é que está. E a coisa resolveu, eu não sei nem como. Com isso, irmãos, abriu até porta de emprego no Rio de Janeiro. Eu que não quis ir para lá, porque o meu negócio é com arco, né? Amém. Aleluia. Então, Deus, Ele te abençoa quando você ora. Deus te dá a luz, Deus mostra a saída, Deus abre a porta, Deus mostra uma conexão, Deus traz uma pessoa que te dá uma ideia. Às vezes você não tem a chave da porta, irmãos, mas alguém tem, coloca a chave na tua mão e você abre. Mas nós precisamos orar. Isaac foi tão abençoado. Olha esse texto e veja assim, como se Deus estivesse dizendo, olha, quando Deus diz aqui, quando a palavra diz aqui, irmãos, olha, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. No versículo 12 diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, eu creio que Deus quer isso escrito aqui da minha vida e da tua vida. Olha, o Joel, ele está crescendo. Tudo que cai na mão
dele prospera, onde ele põe a mão, prospera. Por quê? Porque Deus o abençoa, Deus o abençoa. Olha a Rosa, Deus abençoa. O Alfredo, Deus abençoa da vida dele. Olha, irmãos, Deus abençoa na tua vida. É o que você faz, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Foi assim com Isaac, será com você também. Tudo, irmãos, que aconteceu com Isaac e com Abraão, com Jacó, tudo, irmãos, nos pertence. Nós somos herdeiros de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então todas essas bênçãos nos pertencem, nós só precisamos aplicá-los. Amém, queridos? Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, quero orar por você e quero pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos pedir para Deus nos abençoar tudo que nós fazemos. Deus abençoar nossa vida, nossos projetos. Aleluia. Louvado seja Deus.